Desde pequena, eu via coisas que a maioria das pessoas não vê. Figuras sombrias, seres que me faziam tremer de medo, com dentes afiados como lâminas, rostos distorcidos que pareciam sair dos pesadelos mais profundos. Mas não eram só eles. Também havia anjos, luzes que atravessavam o quarto como raios de esperança, vozes que sussurravam coisas que eu não entendia. E o pior, eu via pessoas implorando pela morte, desejando o fim como se fosse a única saída. Isso não era imaginação. Era real. Tão real que me acompanhou por anos, da infância à juventude, até o momento em que o inimigo tentou me destruir de vez. Eu estava no lugar errado, no tempo errado, e de repente tudo desabou. Meu corpo entrou em colapso, os aparelhos enlouqueceram, 32 fios conectados à minha cabeça registraram o caos. Caí no chão, sem vida. Não houve anjos me esperando, nem cores vibrantes, nem coros celestiais. Não havia nada além do vazio. Mas isso foi só o começo. Porque antes disso, e depois também, eu vivi coisas que mudaram tudo. Meu nome é Julie, e hoje temos conosco a doutora Yalia Marie, uma mulher cuja história com o sobrenatural é de tirar o fôlego. Desde criança, ela carrega um dom, ou melhor, uma sensibilidade, que a conecta com realidades que a maioria de nós não enxerga. Yalia, seja bem-vinda. Como está? Estou ótima, Julie. Muito grata por estar aqui e compartilhar o que vivi. Ficamos felizes em tê-la. Sua jornada é fascinante. Pode nos contar como tudo começou? Desde pequena, eu tinha essa capacidade de perceber o invisível. Não era só ver, era sentir, era saber. E nem sempre era bonito. Um espírito discernente não enxerga apenas o que é bom, ele vê também o que se esconde nas sombras. E eu via demônios, anjos, presenças que se moviam pela casa quando todos dormiam. Eu tinha medo de fechar os olhos, porque sabia que eles estariam lá. Rezava, pedia ajuda, mas meus pais não entendiam. Achavam que era coisa de criança, imaginação. Até que desisti de falar. Foi só mais tarde que percebi, aquilo não era normal. Não era algo que todo mundo vivia. Aos poucos, entendi que o mundo espiritual era real, e eu estava no meio dele. Via figuras escuras, sentia o peso do medo no ar, ouvia coisas que não tinham explicação. E isso me assombrava. Hoje, quando alguém me diz que escuta passos na casa vazia ou vê sombras se movendo, eu sei exatamente do que estão falando. Porque eu vivi isso. E o objetivo deles é sempre o mesmo, fazer você temer. Minha tia, que já faleceu, me deu uma Bíblia e me ensinou a ler passagens que me acalmavam. Era a única coisa que me trazia algum conforto. Mas foi na adolescência, quando me batizei, que algo extraordinário aconteceu. No momento em que mergulhei na água, vi 2 anjos passarem voando ao meu lado. Foi lindo, indescritível. E eu pensei, será que mais alguém viu isso? Ninguém viu. Só eu. A partir daí, me aproximei ainda mais da fé, da palavra, da busca por respostas. Porque aquilo não parou. Até hoje, eu vejo, sinto, percebo um mundo espiritual. E então veio o momento que quase me tirou deste mundo. Eu estava nos meus 20 e poucos anos quando, uma noite, enquanto dormia, fui levada para um lugar que não consigo descrever com palavras humanas. Era como se meu corpo estivesse aqui, mas minha alma estivesse em outro plano. E o que vi foi de uma beleza que não existe na Terra. Cores que não têm nome, luzes que não ofuscam, mas envolvem. E vozes. Anjos cantando em perfeita harmonia, louvando a Deus com uma melodia que nenhum artista deste mundo seria capaz de reproduzir. Era tão puro, tão perfeito, que não havia como comparar. Mas nem tudo foi luz. Em outra visão, fui transportada para um cenário de desespero. Era como se o fim dos tempos tivesse chegado. Corpos espalhados por todos os lados, pessoas gritando, chamando por deuses que não respondiam. Hindus invocando seus guias, rastafares clamando por salvação, todos em vão. Não havia socorro. Não havia saída. E o mais assustador, as pessoas não queriam mais viver. Elas desejavam a morte, mas ela não vinha.
Era exatamente como está escrito na Bíblia, em Apocalipse 9:6, naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a encontrarão. Eu anoto meus sonhos desde sempre. E se você acha que não sonha, está enganado. Todos sonhamos. O que falta é lembrar. Peça a Deus que ajude você a recordar, que permita que você acorde um pouco mais cedo para anotar o que viu. Porque muito do que acontece no mundo espiritual se revela enquanto dormimos. Somos seres tripartidos, corpo, alma e espírito. Seu corpo pode estar descansando, mas sua alma pode estar em batalha. Salomão conversou com Deus em sonhos. Não ignore o que suas visões podem estar tentando lhe dizer. Muitas vezes, o sonho vem antes da manifestação. E se você prestar atenção, poderá entender o que está por vir. No mundo físico. É por isso que temos o poder de revisar um sonho, mesmo que seja ruim. Não precisamos aceitá-lo como uma sentença. Você entende o que isso significa? Porque o que acontece no reino espiritual não é definitivo, podemos rejeitar o que não nos pertence. E foi exatamente isso que vivi na minha primeira experiência de quase morte. Não foi apenas uma vez. Eu estava dormindo quando o fôlego deixou meu corpo. Vi tudo voltar àquilo que sempre soube ser o céu, aquele lugar onde Deus reina, onde o louvor ecoa dia e noite. Vi as cores. Vi os céus. Estava na presença de Deus. Não foi uma ideia, uma crença, eu senti. Senti o amor. Senti Deus ao meu redor. Sua aura, cores que não existem neste mundo, uma sensação de paz que transcende qualquer explicação. E eu sabia, com absoluta certeza, que não estava mais ali fisicamente. Estava no reino espiritual, lembro-me claramente, naquela primeira vez, quando voltei, meu corpo ainda estava ali, mas minha mente já havia sido tocada por algo maior. Quando recobrei os sentidos, a primeira coisa que pensei foi, meu Deus, estou morta. O que vai ser da minha família? Foi nesse exato momento que meu corpo reagiu. Como se uma força invisível me puxasse de volta. Foi como acordar de um sono profundo, mas não um sono qualquer. Era como se eu tivesse renascido. Depois daquilo, fiquei confusa. Assustada. Porque eu sabia que o mundo espiritual era real. E que não era a minha hora. Não ainda. Aquela experiência me mostrou que a eternidade não é uma teoria, é uma realidade. E que nossas escolhas aqui determinam o que nos espera do outro lado. Mas então veio a pergunta, foi depois disso que você começou a ver os espíritos demoníacos, como descreve no seu livro? Sim. E posso contar como foi. Naquela época, eu ainda mantinha uma vida de oração. Lia a Bíblia. Estava perto de Deus. Mas, com o tempo, a vida aconteceu. Fui para a faculdade, amadureci, as coisas mudaram. E, sem perceber, comecei a ceder. Não de uma vez, mas aos poucos. No início, ainda era devota, mas não com a mesma intensidade. Depois, conheci alguém que, hoje sei, era um narcisista. E essa pessoa foi enviada para me fazer comprometer ainda mais. Porque, veja bem, mesmo na faculdade, eu continuava sendo uma vidente. Via coisas. Via demônios andando atrás das pessoas nos corredores do dormitório. Figuras altas, sombrias, que apareciam pouco antes de alguém cometer um pecado. E eu pensava, isso é real. Não é brincadeira. Mas, com o tempo, fui me distanciando. Quando saí da faculdade, conheci esse homem. E foi aí que tudo desandou. Desenvolvi uma doença misteriosa. Ninguém conseguia diagnosticar. Tinha exames, SGS, EEGS, testemunhas. Tinha provas. Mas os médicos não encontravam nada. Eu me senti exausta, como se tivesse sofrido um derrame na frente da minha mãe e de uma amiga. Era como se meu corpo estivesse desligando. Fui ao médico com idosos de 80 anos. Usei monitor cardíaco 3 vezes. Fizeram todos os exames possíveis até aquele em que iluminam as válvulas do coração. Nada. Tinha 32 fios conectados à minha cabeça em um exame. Guardei as fotos até hoje. Tinha convulsões.
Tudo piorou quando comecei a me envolver com essa pessoa. Porque, sem saber, eu havia dado a ela acesso legal à minha vida. E o que era espiritual se manifestou no físico. Minha saúde entrou em colapso. Os sonhos também ficaram pesados. Terríveis. Sonhava com alienígenas, com maldade pura, com coisas que não consigo nem descrever. Mas não liguei os pontos. Não percebi que era por causa dessa relação. Até que um dia, a exaustão me venceu. Eu mal conseguia andar do quarto até a cozinha sem perder o fôlego. Precisava de água. Caminhei até lá, cambaleando, e desabei. Ninguém estava em casa. Senti o ar deixar meu corpo. E então, morri. Não houve anjos. Não houve cores. Não houve canto. Não houve a presença de Deus. Apenas o vazio. O nada. E então, do nada, senti o Espírito Santo soprar vida de volta em mim. Foi como se alguém tivesse acendido uma luz no escuro. Respirei de novo. Levantei. Liguei para o 911. A emergência chegou. Minha mãe veio correndo. Contei o que tinha acontecido. Mas ninguém acreditou. Fizeram mais exames. Colocaram-me em um ventilador. E, mesmo assim, não encontraram nada. Me mandaram para casa. Mas eu sabia. Sabia que algo maior estava em jogo. E que, se eu não tomasse uma atitude, a próxima vez poderia ser definitiva. E então, mesmo depois daquela última experiência aterrorizante, ainda não havia caído a ficha. Não entendia que minha conexão com aquela pessoa era, na verdade, uma porta escancarada para o inimigo agir em minha vida. Hoje, tenho absoluta convicção disso. E foi só depois de quase perder tudo que finalmente enxerguei, precisava cortar aquele vínculo demoníaco de uma vez por todas. Mas como? Como alguém que já havia enfrentado duas experiências de quase morte ainda hesitava? Como podia demorar tanto para reagir? A verdade é que o diabo não brinca em serviço. Ele usa estratégias sutis, quase imperceptíveis, para nos enganar. E foi pesquisando sobre espíritos familiares que tudo começou a fazer sentido. Esses espíritos, como o próprio nome diz, são entidades que se ligam à nossa linhagem, à nossa história, aos nossos ancestrais. Eles conhecem nossas fraquezas, nossos desejos, nossos padrões. E usam isso para nos atrair, para nos prender em relações tóxicas, em acordos invisíveis que nos escravizam. Lembra daquele versículo que diz: "O que Deus ajuntou, não o separa o homem"? Pois é. Mas e quando não foi Deus quem ajuntou? E quando foi o inimigo, disfarçado de destino, de coincidência, de amor? No meu caso, antes mesmo de entrar naquela relação, comecei a ver sinais. Sonhos repetitivos com aquela pessoa. Suas iniciais em placas de carro. Seu nome tocando no rádio. Pequenas casualidades que, na verdade, eram armadilhas. O inimigo é mestre em fazer o mal parecer bem, em transformar o veneno em mel. E eu caí. Caí porque, no fundo, queria acreditar que era Deus me guiando. Mas Deus não opera assim. Ele não nos leva a lugares de destruição. Ele não nos entrega a pessoas que sugam nossa vida, nossa paz, nossa saúde. E olha o que aconteceu comigo, de uma hora para outra, não conseguia mais andar. Uma mulher ativa, dançarina, cheia de energia, reduzida a uma sombra do que era. Como isso podia ser normal? Como podia ser coincidência? Não era. Era um ataque espiritual. Um ataque que só se intensificou porque eu já havia criado um laço com aquela pessoa, um soultie, como o chamam. E quebrar esse laço não é fácil. Não é só terminar um relacionamento. É lutar contra uma força que já se instalou, que já tem raízes profundas. Por isso, depois daquele término, acabei caindo em outra relação igual. Porque era o mesmo espírito, disfarçado em outra pessoa. O diabo não desiste. Ele manda alguém que você vai aceitar, alguém que parece familiar, alguém que conhece seus gostos, seus medos, suas fraquezas. E aí você pensa, dessa vez vai ser diferente. Mas não é.
É a mesma armadilha. A única maneira de vencer é fazer o oposto do que o inimigo espera. Se ele quer que você se afunde na depressão, levante-se. Se ele quer que você se entregue aos vícios, fuja deles. Se ele quer que você permaneça em uma relação tóxica, saia. Não há espaço para complacência. Não há tempo para piedade. O diabo não tem misericórdia, e nós também não podemos ter. Não quando se trata da nossa alma. Muitas pessoas querem dar desculpas para o narcísico, para o manipulador, para o abusador. Ah, mas ele não sabe o que está fazendo. Mas sabe. Ou, se não sabe, está sendo usado por quem sabe. E isso é ainda mais perigoso. Eu tive uma experiência de quase morte longe daquele relacionamento, em comunhão com Deus. Foi uma paz indescritível. Mas quando estava perto daquela pessoa, era o oposto: escuridão, sufocamento, morte. Eles não sabem ou não querem saber, mas seu objetivo é claro: tirar você do caminho que Deus traçou. E eu acredito piamente na promessa de Joel: restaurarei os anos que o gafanhoto comeu. Deus devolve o que foi roubado. Ele devolve o tempo, a saúde, a alegria. Mas para isso, precisamos fazer nossa parte. Precisamos limpar nossa casa, expulsar os espíritos imundos, não olhar para trás. Lembra de Ló? A mulher dele olhou para trás e virou uma estátua de sal inútil. É isso que acontece quando não cortamos os laços do passado. Quando finalmente entendi que estava lidando com espíritos familiares, com forças que vinham da minha linhagem, tomei uma decisão: eu não queria mais aquilo na minha vida. E a primeira coisa que fiz foi me entregar completamente a Deus. Não foi fácil. Mas quando você chega ao ponto de dizer chega, quando a dor é maior do que o medo, aí sim você se rende. E ele te eleva. Ele te leva a um lugar que você nunca imaginou. Mas é preciso disposição. É preciso raiva santa, indignação. É preciso olhar para trás e dizer: isso não vai mais me controlar. E hoje, quando olho para tudo que passei, vejo que não foi em vão. Deus usou minha dor para me ensinar, para me fortalecer, para me preparar para ajudar outras pessoas. Porque essa batalha não é só minha. É de todos nós. E a vitória começa quando decidimos não dar mais espaço para o inimigo. Quando escolhemos acreditar que Deus é maior. Quando nos levantamos, mesmo que trêmulos, e dizemos: chega. Não vou mais viver assim. Porque quando a escuridão parece mais densa, é justamente aí que a luz de Deus brilha com mais força. E eu sei disso porque vivi cada segundo dessa verdade. Não foi fácil reconhecer que o inimigo estava usando pessoas, situações e até minhas próprias fraquezas para me manter presa. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, me mostrou que até mesmo as feridas mais profundas podem se transformar em ferramentas de libertação para mim e para você. Hoje, através do livro Quando Satanás Faz o Papel de Cupido, eu compartilho essa jornada de cura, expondo as estratégias espirituais por trás do narcisismo e como o inimigo usa relacionamentos tóxicos para nos desviar do propósito de Deus. Porque, querida alma, você não está sozinha nessa luta. O que eu vivi, muitos de vocês também estão vivendo, e é por isso que estou aqui, nas redes sociais, no YouTube, no TikTok e no Facebook, como doutora Yaya Marie. Para lembrar você de uma coisa: Deus não terminou a sua obra em você. E se eu pudesse resumir em uma única lição tudo o que aprendi desde a infância até hoje, seria esta: não desista de Deus, porque Ele nunca desistiu de você. Mesmo quando você não via saída. Mesmo quando as vozes ao seu redor diziam que era impossível. Mesmo quando o próprio inimigo sussurrava que você não merecia ser livre. Deus estava lá, trabalhando nos bastidores, preparando a sua vitória. Por isso, hoje, eu convido você a se levantar comigo. Não importa o que você tenha passado, não importa quantas vezes tenha caído, a sua história não termina aqui. E para selar essa verdade, vamos orar juntos, porque a oração é a arma que quebra cadeias e abre portas que nenhum homem pode fechar. Pai, nós te louvamos porque és fiel, mesmo quando nós não somos. Senhor, nós confessamos que muitas vezes fomos cegos, mas hoje declaramos que os teus olhos estão sobre nós. Pai, nós te pedimos, quebra toda corrente, todo bloqueio espiritual,
toda influência maligna que tem nos impedido de viver a plenitude do teu propósito. Cega os olhos dos espíritos que nos rondam, Senhor, e abre os nossos para enxergarmos apenas a tua verdade. Que os planos de Satanás sejam frustrados, e que os teus planos bons, perfeitos e agradáveis sejam estabelecidos em nossas vidas. Restaura, ó Deus, o que foi roubado, o tempo perdido em relacionamentos vazios, as oportunidades desperdiçadas, a paz que nos foi tirada. Assim como fizeste com Jó, com José, com a mulher do fluxo de sangue, restaura-nos em dobro, Pai. Cria em nós um coração puro, renova em nós um espírito firme, e que a partir de hoje, possamos viver não mais como vítimas, mas como vencedores, porque maior é aquele que está em nós. Em nome de Jesus, nós declaramos, está feito. Amém. Se essa mensagem tocou o seu coração, não deixe de buscar mais. O livro está disponível, os vídeos estão aí para te fortalecer, e eu estou aqui para lembrar você, a sua liberdade já começou. Assine, compartilhe, volte sempre porque a sua vitória é a nossa vitória. E que Deus te abençoe abundantemente, hoje e sempre. Até breve.